Deus, para o Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, nós estamos numa guerra. E o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar nos corações, amém? Amém. Vamos ler o tema, Karina. 2 Samuel capítulo 9. Eu leio primeiro os irmãos, segundo e assim vai até o 13. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e se chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu servo. Trabalharás, pois, a terra, e tu teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A igreja pode se assentar dando glória a Deus. Eu ainda vou ler aqui em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, que diz: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisrael. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, aproximando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Amém? Glória a Deus, aleluia. É muito difícil pregar. É muito mais difícil pregar quando já outras pessoas pregaram a mesma palavra. Os irmãos, para quem não estava, sabe que Mefibosete era filho de Jonatas, amigo íntimo de Davi, que na época não era rei ainda, o rei Saul era o rei. Aconteceu que numa guerra com os filisteus, Jonatas morreu. Saul ficou tão devastado que se lançou na sua própria espada. À beira da morte veio uma Amalequita e também matou Saul. E nessa tragédia, era costume da época que quando um rei caía, as casas, a casa de Davi e a casa de Saul, que já estavam em guerra, elas continuavam em guerra, para que não sobrasse ninguém do rei anterior, para que não houvesse conflito maior. Então, a babá de Mefibosete, sabendo disso, com 5 anos de idade, quis poupar Mefibosete. Porque
Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Davi não iria matar Mefibosete, porque Davi tinha uma aliança com Jonas. Mas não era só Davi que estava guerreando, toda a sua casa, todos os seus servos, todos os seus soldados. Tanto que quando Davi soube da morte de Saul, o amalequita que matou Saul pensou que teria a benevolência de Davi por ter matado Saul. Davi matou esse amalequita e rasgou as suas vestes, porque ele sofreu com a morte de Saul, mesmo sendo um rei infiel. Então, para proteger esse Mefibosete, ela pegou ele com 5 anos e apressadamente fugiu. E nessa fuga, deixou ele cair e ele ficou aleijado de ambos os pés. E ficando aleijado de ambos os pés, não sei como, não sei que decorrência, ele foi parar em Lodebar. E Lodebar, no hebraico, quer dizer terra sem pasto. É por isso que Lodebar é conhecida como uma cidade seca, uma cidade árida, uma cidade que não tem provisão, uma cidade, até que muitos pregadores falam do esquecimento, porque literalmente ela significa sem pasto. E espiritualmente falando, Lodebar é um lugar de angústia, um lugar de solidão, um lugar de tristeza, um lugar que não tem alimento porque não tem pasto, um lugar de pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas com enfermidades físicas, espirituais e emocionais. Era uma terra, irmãos, que ninguém queria ir, mas ia as pessoas à margem da sociedade, as pessoas que não tinham esperança, que não tinham perspectiva de vida. E Lodebar era a terra onde Mefibosete foi parar. E quando o rei Davi pergunta se tem alguém ainda da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Deus, em primeiro lugar, e segundo, lembrando da aliança que ele tinha de Jonas, Ziba, que era servo de Saul, ele lembra de Mefibosete. Ele fala, ainda tem um, filho de Jonas, Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Lodebar, querido, não é lugar para ovelha estar, muito menos príncipe e princesa, filhos de Deus. E Mefibosete, ele tinha sangue real. Seu avô era rei, seu pai era príncipe, logo ele também tinha o sangue real, era considerado um príncipe, era considerado filho de rei, porque no versículo fala, Mefibosete, filho de Saul, teu pai, filho de Jonas, teu pai. Só que ele tinha ficado esquecido lá até a sua maioridade. Esquecido pelos homens, mas não esquecido do controle de Deus. Não esquecido por Deus. Não esquecido por Deus, porque a gente pensa que às vezes a gente está num lugar onde Deus não está nos vendo. Eu creio que Mefibosete pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu vivia no palácio, eu tinha tudo para prosperar, e agora eu estou nessa terra onde só há desprezo, porque além de ser uma terra onde só tinha pessoas à margem, machucadas, feridas, você sabe que pessoas feridas, elas ferem também. Ele estava aleijado, ele não tinha como guerrear, ele não tinha como trabalhar, ele dependia de Maquir, estava na casa de Maquir. E quantas vezes nós, como sabemos, príncipes e princesas de Deus, filhos de Deus, também não vamos parar no lugar? Também não ficamos nessa terra de solidão, de frustração, de tristeza, de angústia. Um lugar esquecido, um lugar onde não há perspectiva de vida, onde há leprosos, há surdos, há mudos e aleijados. Mas como aconteceu com Mefibosete, lá no versículo 5, o rei Davi fala, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Eu achei interessante esse versículo porque fala que o rei Davi
mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Que quando Deus falou, Davi, você tem uma promessa lá com Jonas. Cumpre a sua aliança, porque eu quero restaurar a vida de Mefibosete. Jonas foi um servo fiel, ele te ajudou quando o próprio pai te perseguia, ele te livrou da morte pelas mãos do pai dele. Agora você vai honrar a sua promessa e vai fazer bem na casa dele. Quando Deus lembrou disso, fez Davi lembrar disso, eu achei tão linda essa passagem, porque me remeteu ao que o nosso pai fez por nós. Jesus, vai lá e toma essa Marcela, toma essa Cláudia, toma essa Fernanda das mãos do inimigo. Vai lá e se entrega, porque por amor de você eu vou restaurar a vida deles. Eles não vão ficar em Lodebar. Eles não vão ficar em Lodebar. Eu tenho planos para a vida deles. E às vezes acontece, irmãos, que como fez Ziba, quando o rei Davi, quando ele lembrou o rei Davi de Mefibosete, ele chegou assim e falou: tem alguém ainda? Davi perguntou, ele falou: tem Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou a situação, como que ele estava, só perguntou quem. Às vezes o inimigo, ele vai falar quem, vai querer aparentar a sua falha, a sua deficiência, destacar as suas limitações. Mas o que o rei Davi faz? Nada, manda chamar. Nem deu importância para a deficiência dele, porque não era isso que ele estava preocupado. Ele estava preocupado em cumprir a promessa que ele tinha na vida de Mefibosete. E isso me remeteu ao que o rei Jesus fez por nós. Eu quero ler Isaías 53, versículo 3 ao 5. Eu vou ler algumas passagens, irmãos, para ficar um pouco claro. Porque eu acredito que Mefibosete passou anos lá se lamentando, pensando o que aconteceu na minha vida. Mas, vamos ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas levou sobre si. E nós o reputávamos, ou considerávamos, ou julgávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Por isso que Lodebar não é lugar para você ficar, querido. Lodebar não é lugar para você ficar, porque ele já levou sobre si as nossas dores. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, o que te fez se sentir esquecido, entristecido, frustrado, sem perspectiva de vida. Mas eu sei que o meu Jesus já levou sobre ele essa dor que você está carregando. Eu sei que pela pisadura dele nós somos sarados. Nós somos sarados. Glória a Deus, aleluia. Ele foi desprezado, assim como eu creio que Mefibosete também foi desprezado naquela cidade por ser aleijado, por ter suas limitações, suas deficiências. Hoje em dia, gente, depois de tanta aula, lei do deficiente, tem pessoas que ainda desprezam pessoas com alguma deficiência física. Hoje em dia, com o estudo, com mais acesso à informação, imagine naquela época, onde a mulher não era nem considerada, né? Imagina, um homem que não podia guerrear, que não podia trabalhar. Mas para que se cumprisse a promessa de Deus na vida de Mefibosete, era necessário que ele saísse de Lodebar. Era necessário que ele saísse de Lodebar. Vocês entenderam? Era necessário que ele saísse de Lodebar. Às vezes a gente está aqui questionando a Deus: Senhor, por que não aconteceu
Então logo Lodebar era uma mulher sem vida. O salmista está apontando aqui para a provisão de Deus e para a proteção de Deus. Então Lodebar não é lugar para uma ovelha ficar, para uma princesa, para um príncipe. Glória a Deus. Como já foi falado aqui, ele está ressuscitando. Ele está dando fôlego, dando oxigênio, para que você tenha vida e vida em abundância. No versículo 6 de Samuel 9, e Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, para que tu sempre comerás pão à minha mesa. Então Davi tomou, ele deu a ordem. Davi tomou, mas o que Mefibosete fez? O que Mefibosete fez? Ao chegar na presença do rei, ele se inclinou e se prostrou. Às vezes você nem está mais no debate, você até sente no debate, mas não se prostrou verdadeiramente, totalmente na presença de Deus, entregando a Ele as suas angústias, entregando a Ele as suas causas, as suas necessidades, deixando Ele trabalhar por você. Porque enquanto você quiser trabalhar por si mesmo, você vai continuar frustrado, vai continuar difícil. Quando você quiser fazer justiça com suas próprias mãos, você não vai alcançar a justiça e parece que vai sempre retroceder. Mas quando você deixar na mão do autor e consumador da nossa fé, aquele que é justo juiz, e descansar nos verdes pastos, aí sim você vai ter restauração da sua casa, você vai ter restauração da sua família, você vai ter restauração dos seus sonhos, você vai ter libertação para qualquer tipo de prisão que você, a sua família, a sua descendência esteja. Mas é necessário que você esteja se alimentando do bom pastor. A ovelha não pode ficar sem pastor. Aqui na terra também não. Tem que ter um pastor. Porque o anjo de Deus é representante de Deus aqui na terra. Nós precisamos estar sendo alimentados e conduzidos pelo pastor dos pastores através de uma autoridade espiritual. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui é onde Mefibosete estava. O segundo ponto é o que levou Mefibosete a Lodebar? As circunstâncias da vida, né? Porque o seu pai foi morto, seu avô foi morto, e era costume na época todo mundo matar um ao outro para não sobreviver, e uma queda. Essa queda não foi por consequência dele. Deixaram ele cair. Isso levou ele a Lodebar. Uma fatalidade, uma decisão errada, uma frustração, uma atitude impulsiva. Isso pode nos levar a Lodebar, mas a gente não pode ficar lá. Porque a gente tem um dia mau, um dia triste, um dia que a gente quer se isolar, mas isso não pode perpetuar por muito tempo. As circunstâncias da vida vai nos levar a certo momento a entrada de Lodebar. Mas o que não pode acontecer é que a gente permaneça lá. E o que manteve Mefibosete em Lodebar está lá no versículo 8, mas eu vou ler o 7 antes. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um tão morto como eu? O que manteve Mefibosete em Lodebar foi como ele se via e como ele sentia a respeito daquela circunstância. Alguém sem valor, alguém que não tem direito a sentar-se à mesa do rei,
gente deve se sentir. Porque enquanto nós ficarmos nesse sentimento de desprezo, de inferioridade, de coitadinho, de vítima, o inimigo só vai botar coisa na nossa mente que vai aprimorar, vai perpetuar esses pensamentos e a gente não vai ter força de sair dessa prisão. Nós precisamos entender que nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. As circunstâncias da vida levaram a Mefibosete ao Lodebar, mas é como ele se via que o manteve lá. Um aleijado, uma pessoa inútil para a sociedade. Às vezes ele olhando só para a sua situação, vendo, nossa, se aquela babá não tivesse me pegado, deixado eu morrer, né? Muitas vezes, quando a gente está em Lodebar, a gente deseja até a morte. Está pensando isso, nossa, não foi por culpa minha que eu estou aqui, nesse deserto. Foi o que fizeram comigo que fez com que eu estivesse aqui. Mas mesmo que seja por sua culpa ou por não sua culpa, é como você vai reagir que vai fazer a diferença. É como você vai trabalhar pelo que fizeram com você. O crente precisa ser resiliente, ressignificar as situações, porque tem um no comando de tudo. Se foi injustiçado, ele vai fazer justiça. E uma queda não é motivo para que nós estejamos em Lodebar. Todo mundo aqui é passível de cair. Todo mundo. Atire a primeira pedra quem nunca. Errei. Mas agora eu vou me reerguer, vou me corrigir e vou voltar para Jerusalém, para a casa do meu pai. Porque não é o lugar, não é Lodebar. Não deixe viva pensar a sua fragilidade, ou deficiente, ou aleijado. Ele caiu, ele errou, ele não presta para nada. Está enganado. Você pode se sentir sem valor, mas você, pro meu Deus, você é muito precioso. Porque ele veio lá do trono dele e ele derramou o sangue puro e inocente em favor da sua alma. Para os homens, a principal característica de Mefibosete era ser aleijado. E uma pessoa aleijada, ela anda cambaleante, tem um andar defeituoso, né? Tem dificuldade. Oi? Ouvindo? Tem dificuldade para andar, ela não anda normalmente. Ela não anda como as pessoas que não são aleijadas. Uma pessoa aleijada, irmãos, eu estou falando aqui no sentido espiritual, tá? Não estamos agindo com preconceito, depreciação, nada. Espiritualize o estar aleijado. Uma pessoa aleijada, de um andar imperfeito, ela não consegue chegar, às vezes, aonde uma pessoa com um andar normal consegue. Subir num monte, escalar montanhas, não consegue ir tão longe. Uma pessoa aleijada, ela se cansa. Ela precisa de mais tempo, precisa se esforçar mais. Ela não consegue avançar. E às vezes ela impede até que outros avancem. Vocês estão entendendo? O que tem te deixado aleijado na sua vida com Deus? Na sua vida espiritual? Às vezes ela está dando vontade até de parar, de desistir, de voltar para casa. Eu nem vou, porque eu estou cansando. Eu nem vou porque é difícil, é árduo. Não tem como, eu não consigo seguir como aquele irmão, não consigo fazer como aquele irmão, está com o andar normal. É porque aquele irmão já se prostrou e entregou todas as deficiências dele no rei, perante os pés do rei. Às vezes é isso que está faltando. Aos olhos humanos, a principal característica de Mefibosete era ser aleijado. Mas aos olhos de Deus, a principal característica era ser filho do rei. Era ser filho do rei. Você não pode esquecer isso, mesmo que Zibe esteja apontando as suas deficiências. Você é filho de Deus. É uma reflexão, como eu falei, é tratamento que tem te deixado aleijado na sua vida com Deus. Que está te pedindo de avançar, que está fazendo você se cansar ao ponto de querer desistir ou voltar para trás. Aí retrocede. É que nem quando eu trabalhava no call center. Eu trabalhei
E às vezes os clientes ficavam furiosos. Um dia a gente era receptivo, eu atendia e ele já estava furioso porque demorou 1 hora na fila, meia hora na fila, e eu já liguei várias vezes. Eu ficava nervosa, eu desligava. Eu falava, o senhor tinha que insistir, não tem problema, se o senhor desliga, o senhor volta para o final da fila. Aí vai ter que passar todo aquele tempo de novo. É assim que acontece com o cliente que desiste. E volta para o final da fila. Todo aquele trajeto que você percorreu é perdido. É por isso que você precisa se levantar e sair de Lodebar. Não desistir. Porque o rei está te chamando para sentar na mesa com ele. Não para Jerusalém. Glória a Deus. E Mefibosete, o hebraico significa vergonha destruidora. É despedaçado. Como eu disse, era uma situação vergonhosa para eles estar ali aleijados, sem valentia, sem valor, sem utilidade para a sociedade. Mas quando Davi manda chamar Mefibosete, a vergonha dele foi anulada. Glória a Deus. Foi anulada. Foi assim comigo e com você. Quando Jesus nos chamou e nos lavou com o seu sangue, os nossos pecados, as nossas transgressões foram anuladas. Aleluia. Porque Deus não olha mais para você pelos olhos de você, pelos olhos de Cristo, por amor de Cristo. Ai, que meu filho pecador, mas eu o amo porque meu filho se entregou por ele. Glória a Deus. Deus nos vê através de Cristo, querido. Cristo é perfeito, nós somos imperfeitos e vamos continuar sendo imperfeitos até Jesus voltar. Só quando nós somos transformados, tivermos um novo corpo, um novo nome, estivermos lá no céu, a gente vai ser perfeito. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra, somos comedores de arroz e feijão e vamos cometer falhas, vamos cair, mas o cair é nome e levantar é de Deus. O que não pode permanecer caído é Lodebar. Não deixe o inimigo dizer que para você não tem mais situação, que para você não tem mais jeito. Às vezes vem para a igreja todo culto, mas está com o coração amargurado, angustiado, participando da mesa, exposto porque não deixou as suas angústias sobre o Senhor. Porque para que tenham paz, foi escrito, para que vocês tenham paz, Ele levou sobre ele. Glória a Deus. É para a gente ter paz, querido. Ele já levou sobre ele. Glória a Deus. Eu quero ler ainda aqui em Romanos 8, a partir do capítulo 14. Glória a Deus. Engraçado que quando a gente vai estudando, a gente vai no caminho, vai chegar aqui. Ele vai fazer outros pontos, vai chegar aqui. É Deus que fala, não é aqui, ó. É assim que você vai falar. E eu sei que Ele vai falar comigo aqui. Tem que seja uma pessoa. Eu sei que eu sinto a presença do Espírito de Deus desde o primeiro minuto. Eu sei que o Senhor está tirando de Lodebar alguém aqui que não está comendo mais espaços verdejantes, mas a partir deste culto vai voltar para Jerusalém e vai comer a mesa com o rei. Eu tenho certeza. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, vocês são adotados, tá? Apesar que todos são adotados, biblicamente falando. São todos filhos de Deus. Ai, irmão. Eu sabendo que eu sou filha de Deus, eu falava, somos todos filhos de Deus. Aleluia. Com alegria, com prazer, com ânimo. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não recebeu esse espírito. Escravidão do pecado, da depressão, da inferioridade. Gente, tantas coisas assolam a vida emocional e, consequentemente, espiritual dos servos de Deus, das pessoas, né? Mas nós, conhecendo a Deus, nós devemos sair deste lugar. Porque Ele não nos deu espírito de escravidão. Para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Vocês foram adotados, nós fomos. Pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de
E eu vou explicar o porquê. Na mesa há um segredo. Há um mistério. Há um mistério na mesa. Glória a A Deus. diaconisa Adriana pregou aqui que muita gente tem fugido da mesa, né? Ela destacou também, que eu achei bem interessante, que na mesa os corações são alinhados. A igualdade. Todo mundo vai, exceto as crianças, né? Quando a gente vai, quando a gente vai sentar no restaurante, vai sentar naqueles cadeirão que ficam um pouco alto, né? Mas os corações são alinhados. E a mesa, querido, ela tem uma representação da nova aliança. Quem sabe quem é a nova aliança? Cristo, Jesus. E desde quando Deus pensou em mesa, Ele planejou uma mesa, queridos. Glória a Isso não Deus. é invenção do homem, é plano de Deus. Aleluia. Lá em Êxodo 25, a partir do verso 23. No começo do Êxodo 25, esse contexto está falando quando o povo estava no Egito andando pelo deserto, né? Saiu do Egito e estava andando pelo deserto, e eles passavam meses em vários lugares. Só que o povo precisava ter um lugar para morar. Então o Senhor instituiu que eles fizessem o tabernáculo. E o Senhor está dando cada detalhe do tabernáculo, detalhe por detalhe. E a partir do verso 23, e o tabernáculo, irmãos, era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar, que estava no meio, e o santo dos santos. A partir do verso 23, vamos ler juntos. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-lo-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes fará 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para as varas, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de acácia, cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á à mesa com eles. Quem conhece essa passagem sabe que madeira de acácia e revestimento de ouro é o mesmo material que foi construída a arca. E a arca significa presença. Então, quando nós estamos sentados na mesa, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença do Rei. Desde esse o Senhor planejou que nós sentássemos à mesa com Ele. Porque é na mesa que tem a presença. E a presença de Deus cura. A presença de Deus preenche. A presença de Deus transforma. A presença de Deus liberta. A presença de Deus restaura. A presença de Deus dá força. A presença de Deus dá ânimo. A presença de Deus dá esperança. A presença de Deus fortalece. A presença de Deus levanta. É por isso que é importante você estar diante de Deus e assentando à mesa. Aleluia. Aqui dá para fazer um estudo para a Santa Ceia, mas não é o que eu vou entrar agora. E o Senhor de Deus foi direcionando, foi dando todos os detalhes. A mesa ficava onde? No santo lugar, o meio. E era feita da presença, madeira de acácia. E o que estava sobre a mesa? Vamos lá no versículo 20, gente, 29. Também farás os seus pratos e os seus... A Simone vai gostar disso, né? Mesa posta. Um estudo para mesa posta também, para a mulher colocar a mesa da sua família. Eu gosto muito disso, tem uma representatividade. Porque quando nós estamos à mesa com a nossa família, Jesus também está lá. Aleluia. Também fará os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro, os farás. Agora o 30. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Numa outra versão, para que fique mais claro,
palavra para que você entenda. Diz assim, 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Não tem como chegar no Santo dos Santos sem passar pela mesa. Porque para chegar ao Santo dos Santos, a gente tem que passar pelo santo lugar, que é a mesa. É na mesa que nós somos curados. E é um mistério na mesa, irmãos, porque Mefibosete foi chamado para sentar na mesa do rei. Ele sempre comeria na mesa do rei. E assentado na mesa, irmãos, eu sei que a mesa naquele tempo era de madeira, não é que minhas mesas de vidro hoje. O que acontecia? Ninguém via os pés dele, não. Na mesa não tem deficiência. Na mesa são todos iguais. Na mesa a mesa aponta para a presença. A mesa aponta para Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. É o alimento para aquele que estava sem pasto, sem alimento. É na mesa. E Jesus está te chamando para a mesa hoje. Em nome de Jesus, você vai sair de Lodebar. Eu não sei se te levou para lá, mas eu sei que não vai voltar mais. Porque se você entendeu o que o Espírito Santo de Deus fez nessa noite, ele te deu fôlego para que você ressuscite. E na mesa, a sua deficiência já foram todas supridas. Por quê? Pelo sangue de Jesus. É pelo pão vivo que desceu do céu para nos restaurar, para nos tirar do mais gravação do pecado. Eu postei no meu Instagram. Não, glória a Deus, obrigada. Uma frase. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu achei muito interessante por isso que eu postei. Estava lá. Quando Jesus ele te salva, ele te tira da lama. Mas a santificação é tirar a lama de você. Nós precisamos santificar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque, como eu falei, todos os dias nós pecamos, nós erramos. Porque só lá no céu nós seremos santos. E Jesus, ele planejou essa campanha, Deus planejou essa campanha. Eu fico maravilhada porque eu sei que tem gente aqui que precisa sair de Lodebar e se sentar à mesa. Irmãos, não olhe a sua deficiência, entregue a sua deficiência aqui. Jesus, mas olha só o que ela fez para mim. Olha só, ele me traiu, ele me abandonou. Jesus, eu fui só desprezada, ninguém me dá valor. Querido, Jesus te deu o maior valor de todos, que vai ser o dele. Entregue a ele as suas limitações. Sente a mesa, porque você não vai ver mais essas limitações. A palavra tem um versículo, eu acabei anotando aqui, que a gente precisa conhecer mais de Deus, para que a gente seja transformado, para a gente tenha paz. A gente é perdido, porque eu estou colocando aqui. Mas a gente precisa conhecer. Eu fiquei maravilhada nesse congresso da Escola Bíblica Dominical, com o conhecimento do pastor. Falei para o meu marido, eu falei assim, nossa, estou com uma sede de mergulhar na presença da palavra de Deus. Porque a cada dia ele vai revelando novas coisas na mesma palavra. Eu falei, gente, eu não sei nada. Tenho 42 anos de crente, não sei quantos de consciência de mim, mas a gente não sabe nada. Eu vou louvar. Peço que os irmãos me ajudem. O louvor que eu não coloquei. Só que antes eu quero te fazer um convite. Eu não estou vendo, mas eu vou fazer um convite. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como suficiente, vamos nos colocar de pé, irmãos? Em nome de Jesus, por favor, esteja orando. Se tem alguém que não tem ainda Jesus como Salvador da sua vida, que você levante a sua mão e aceite a Jesus para se aceitar à mesa do Pai. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar na sua vida e vai transformar o seu ser. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus ou que está afastado do caminho do Senhor. Eu não gosto da palavra desviada. Porque depois que o crente sabe o caminho, ele não desvia mais. Às vezes ele fica triste, ele fica afastado, fica em casa, mas desviar o caminho não. Tem alguém que está afastado, que quer retornar, mas oh, glória a Deus, obrigada Jesus, porque foi quando eu orei. Eu sabia que tinha uma alma que o Senhor tinha de levar. Glória a Deus. Vem, Cláudio, dar um abraço como representante das irmãs. Você é filha de Deus.
Não sei o que aconteceu, mas não importa. A queda, as circunstâncias da vida, todos nós somos co-herdeiros de Cristo. Mas alguém que deseja sair de Lodebar e ir para Jerusalém? Você está feliz, querido? Aleluia! Glória a Deus, nós somos filhos. Porque Mefibosete estava em Lodebar, mas a casa de Davi era lá em Jerusalém. Ele saiu de Lodebar para se sentar à mesa com Jerusalém. Todas nós iremos lá sentar à mesa com Jerusalém. Esse meu convite era para quem não era evangélico e que estava afastado. São quantas? Duas, né? Três? Ela também está afastada? Ela também está afastada? Não está acompanhando mais, irmãos. Duas afastadas. Enquanto eu oro, irmãos, eu quero fazer um convite para você que é crente, que não está afastado, já aceitou Jesus, mas vai moderar. Com vergonha, com tristeza, com frustrações, com ódio, com rancor, com enfermidade. Pode soltar, Gabriel. Se você estiver fé, nessa noite, o Senhor vai curar as chagas do seu coração. Você vai falar ali, não se importa não, vamos orar. Aleluia. Aumenta mais pra gente. Quando eu oro, tudo que
Eu comecei a chorar, porque eu sou chorona, na presença de Deus eu choro. Porque no mundo era terrível, a gente não era terrível no mundo. Você não entregava tudo no mundo, você não fazia tudo, então na presença de Deus tem que ser isso mesmo, amado. Chore, se joga no chão, adore a Deus, se lembrar no meio da feira de uma obra que o Senhor fez, dê glória a Deus lá no meio da feira. Seja crente na totalidade, pode ser chamado de doido, aleluia, mas quem não viu aleijado tem que glorificar o nosso Deus. Achando na presença do Criador. Amém, amados? E o Senhor ele cumpre. Tudo que o Senhor fala com você nessa casa de oração, você anota na tábua do seu coração. Eu cheguei na casa do Senhor com 16 anos, com uma filha, órfã de pai, o Senhor fez um monte de promessa. E tem dia que eu estou num culto como esse, o Senhor me leva lá, lembra da promessa? É isso que eu estou cumprindo hoje. Aleluia. Você está encontrando o Senhor amanhã na presença do Senhor. Então cultua o Senhor com tudo que você é, porque a obra do Senhor é o maior tesouro. Amém, amados? Eu quero estar passando novamente para a pastora, em nome de Jesus. Leve a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus abençoe a diaconisa Simone. Glória a Deus por ter esse trabalho. Mas eu quero dizer para você nesta noite: a palavra que foi ministrada, ela já fez efeito. Filhas já chegaram aqui. E eu não tenho autorização, mas eu vou falar que alguém já recebeu um milagre nesse culto. Chegou meus ouvidos, mas vai chegar a hora que a pessoa vai dar testemunho. Mas está marcado esse culto na vida dessa pessoa. Esse é o que eu sei. E aqueles que eu não sei, que só o Senhor sabe e que você vai testificar aqui. Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira que vem é o último dia dessa campanha. Não perca, venha e traga mais alguém, em nome do Senhor Jesus. Já foi feito, glória a Deus, vidas já aceitaram o Senhor, e eu quero dizer para você que Deus continua trabalhando. E eu estou muito feliz, irmãos. Pastor, fica feliz quando o Senhor toca no coração e vidas são levantadas. O Senhor tocou no meu coração, que está levantando mulheres. Aleluia. Um grande exército nessa casa de oração. Homens também. Mas Deus está levantando talentos nessa casa de oração. Aleluia. Eu já vi, irmãos, pessoas até falando assim: ó, não fala disso aí que eu vou beber água. Isso aí é só profeta. É só profeta que está pregando que faz isso. Já tem aqui. Glória a Deus. É maravilhoso, irmão. Você não sabe a alegria. Fala uma churiana que dentro do nosso coração. Fala uma churiana. Quando a gente vê, aleluia, pessoas se levantarem para fazer a obra do Senhor. Se nós ficamos felizes, imagina o Senhor. Aleluia. Então eu quero te dizer nessa noite: abra o teu coração e faça aquilo que o Senhor tem ordenado na sua vida. E você vai ver, como é gostoso fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, agradecendo. Irmão.